2024 foi marcado por uma nova disfunção estética que veio a alarmar toda a mulherada. Hoje o Beleza na Lata está imperdível. Nós vamos falar sobre lipedema. Você já ouviu falar? Sabe se você tem ou não? Então, antes de mais nada, curte, compartilha, tecla no sininho, porque nós vamos montar cada vez mais conteúdos como este para você. Eu sou a doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, doutora Gisela Garcia, para falar de lipedema. Gi, será que é só em mulher ou será que os homens também têm lipedema? Cris, eu agradeço mais uma vez estar aqui com você. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço a participação de todos, a audiência, porque a gente está aqui sempre para falar tudo sobre beleza, sobre os assuntos polêmicos e alertar sobre os riscos de todos os procedimentos. Eu acho importante a gente pegar esse comecinho e falar que toda vez que a gente traz um episódio, a gente está aqui para alertar também riscos e possíveis intercorrências, né? Mas principalmente a gente vai falar o que dá certo de resultado. Por isso que a gente fala assim, é na lata, porque a gente vai falar o que dá certo. Aquilo que não dá certo, a gente vai citar. Olha, isso aqui a gente não acha interessante. Apesar de ter alguns profissionais que trabalham, a gente não acha legal, que aí a gente dá a nossa opinião sobre os riscos, né, que envolvem tudo isso. Mas o nosso canal aqui tá principalmente para trazer o que dá certo. Na lata. Na lata. Então, o que vai envolver qualidade de vida, beleza, é claro, né? Então, a gente vai alertar, vai falar de risco, mas a gente não vai ficar batendo na tecla o tempo todo, olha, não faça, não faça. A gente vai dizer, como no nosso episódio anterior que a gente falou sobre glúteos e tudo mais, a gente falou do que dá certo, mas a gente citou os riscos, porque tem muita coisa sendo mostrada e foi a questão do PMMA, né? Então, a gente sim mostrou aquilo que era risco e que a gente não concorda. Mas a gente está aqui para falar de beleza, de coisa boa, de qualidade de vida, né, Cris? E vamos falar de beleza. E vamos falar do lipedema. Que uma linda mulher que participou no BBB, que é a Yasmin Brunet. Yasmin Brunet participou no Big Brother e ela mostrou o seu grande dilema, que era passar pela experiência de ter lipedema e lutar contra essa doença já há algum tempo. Quando a gente vê na literatura, lipedema já é antigo de literatura, mas só veio à tona, só veio ser falado para a mulherada aí a partir de 2024 no Big Brother Brasil, quando a Yasmin Brunet acaba relatando aí a sua saga, né? A Yasmin Brunet falou muito sobre ter o lipedema, que a gente vai falar o que é, e qual era o gatilho dela, Gi. Vamos mostrar aqui? Então, o Danilo vai colocar a imagem da Yasmin Brunet, enquanto a gente fala do que é o lipedema. Tá. O lipedema, Gi, ele é uma patologia muito semelhante com o que acontece com o fibroedema geloide, que é a celulite. No entanto, existe lá uma disfunção estética e patológica, né, muito voltada para a alteração do tecido adipostário. Então, nota-se uma gordura, que não é só uma gordurinha localizada, é uma gordura disfórmica, transformando em alteração não só de disfunção estética, mas inflamação, alterações nodulares. A mulher, quando passa a mão, ela fala assim, tem um canal, uma corrente de sagu passando aqui na minha perna, porque esses nódulozinhos, eles são uma congestão vascular, um distúrbio circulatório, voltado aí para a área do sistema linfático, mas também uma alteração importante de gordura. A gordura, mediada por alteração hormonal, ela acaba se acumulando de forma exagerada em algumas regiões grandes, diferente da gordura localizada. Eu tenho uma gordurinha aqui no sutiã, uma bananinha infraglútea, embaixo do glúteo. O lipedema não, ele pega assim uma perna, a coxa, o braço, são regiões maiores, né? Isso. E dói muito, então
a pessoa que tem o lipedema sente peso, cansaço, dor, além de ser uma questão inestética, né? Até você falou no começo, mais em mulheres e não em homens, né? A gente vê uma quantidade de mulheres muito maior do que de homens, né? Homens mais raro, mas isso por causa de uma condição hormonal, né? Então, nota-se o aparecimento da doença, porque hoje é considerada uma doença, né? Já tem CID. Sim. Principalmente quando se tem uma variação hormonal grande, né? Na primeira menstruação, numa gestação ou na menopausa. Normalmente se aparece, né? Sim. De causa mais hereditária, mas também não comprovada que é realmente hereditária. Em que momento isso starta, né? Esse gene, se é um gene só, se não é um gene só. Eles falam muito dessa questão da hereditariedade, né, Falam Gi? muito, mas me parece, pelo que eu li sobre o assunto, ainda não se tem um diagnóstico genético para isso, né? Olha, você faz um diagnóstico genético, não, apareceu o gene. Qual é o gene? Não se tem ainda isolado qual é esse gene. Se é um gene, se são mais de um gene, né? Mas é muito clássico. Né? História clínica. Olha, ela puxou para a mãe dela, puxou para o pai dela. A história clínica é essa, né? De ver uma família, todas, a mãe tem, a filha tem. Isso que se vê, né? E surgiu mais esse assunto quando as influenciadoras apareceram falando sobre isso, né? Antes até, eu acho que da Yasmin Brunet, teve aquela influenciadora que é a Luana Andrade, que ela veio infelizmente a óbito, porque ela foi para uma cirurgia, porque incomodava muito ela, acho que era no joelho, só tinha um pouquinho de gordura ali, e ela passou por uma cirurgia que talvez não fosse um caso cirúrgico, e aí ela veio, então, relacionado ao lipedema, ela veio a óbito por uma cirurgia que talvez nem precisasse. Foi na mídia, né? Foi. Então, acho que é muito importante a gente falar disso aqui. Eu não trabalho com isso, a Cris trabalha. Mas eu acho super importante a gente falar e alertar que muitas vezes não precisa ter uma paranoia quando se tem o diagnóstico de um lipedema. Meu Deus, eu tenho diagnóstico de lipedema. Nossa, é uma causa crônica. Eu vou ficar assim, querendo já ver o estágio já avançado do Porque se lipedema. Colocar no Google, ver assusta. Coisas horríveis. Aí você fala, nossa, assusta. quando eu ficar velha, eu vou ficar daquele jeito. Ou eu vou ficar igual a minha bisavó era, que mal andava. Não, hoje já se sabe que um estilo de vida, uma qualidade de vida, e aí a gente vai falar depois sobre tratamentos, e a gente vai ver que está muito mais relacionado com inflamação, e que é possível se tratar isso hoje. Às vezes, se pegar no começo, nem precisa ser cirúrgico, né? A não ser que incomode muito. Porém, tem coisas aí que pode fazer com resultados super bonitos. E eu achei muito legal a Yasmin Brunet levantar a bandeira, porque ela é uma menina linda, né? Então, ela trazer isso, ela mostrar isso, nossa, ajudou muita gente. E o que ela levantou a bandeira foi justamente no depoimento dela, além de mostrar a gordura acumulando, como que funciona, os pés inchados, a parte da perna inchada, a coxa inchada, ela mostrou qual é o gatilho dela, porque a mãe não tem. A mãe não tem. A mãe não tem. Então, qual que é o gatilho dela? Ela levou para a questão emocional. Então, a compulsão alimentar, o excesso de comida que é uma comida que promove lipogênese, né? Que é aumento da gordura. Então, o caso dela é um caso onde se tem um distúrbio alimentar associado. Então, ansiedade, que é o distúrbio emocional, junto com a compulsão alimentar, que é emocional, mais um distúrbio alimentar. Então, o dela tem um gatilho, né? E a gente está vendo aí a questão genética, mas a questão também biopsicossocial. Mulheres que eram magras passam por alguma situação de trauma e desenvolvem um distúrbio emocional ou alimentar e começam a apresentar o lipedema. Nós temos aqui, Gi, 3 outros casos. Eu vou pedir para o Danilo só mostrar, passar aí quem são as outras famosas que também têm
Aqui é o relato, né? Dela que você já falou. Da Yasmin, falando que a compulsão alimentar dela, né, veio muito a promover e ser um causador aí. Falando um pouco disso, assim, pegando um pouco esse gancho, sempre vai estar relacionada, já que é uma doença que tem um fundo inflamatório, outras coisas vão estar relacionadas. Então, quando se fala só em hormonal, não é só hormonal. Ela pode aparecer nesse momento, Sim. que é o que se relata, que se aparece mais em momentos... Do porquê serem mulheres, né? Você porque falou, serem mulheres e aparece mais nessas mudanças hormonais. Sim. Mas por ser uma doença que tem um fundo inflamatório Sim. bem característico, mostra que então ela está relacionada com outras comorbidades, né? E aí talvez esse diagnóstico seja um pouco mais difícil, porque se confunde muito com obesidade, né? Confunde com obesidade. O diagnóstico hoje vem muito mais falando de lipedema, antigamente não se falava tanto, porque falava assim, não, você emagrece, isso é obesidade. E já se comprovou que até o uso de medicamentos para emagrecer não trata lipedema. Sim. Porque você vê uma desproporção de acúmulo de gordura. Normalmente você vê uma pessoa bastante magra de tronco até a cintura. Sim. Não é assim? Muito magra. E aí você vê para baixo do umbigo, assim, um pouquinho, pernas e... perna como um todo, principalmente a região do joelho, bastante acúmulo de gordura e o pezinho poupou. O pezinho não fica. Essa é uma grande característica. Quando nós estamos obesos, a mão e o pé também engorda, assim como o rosto, o pescoço, né? E no lipedema, na maioria dos casos, 83% dos casos, a mão e o pé é poupado. Fica no linfedema, que sem estar gordinho, desculpa, né? Te cortei. Mas no linfedema também, que você tem um acúmulo de líquido, o pé e a mão vai inchar, principalmente perna, né? E aí você não tem nas duas pernas, você pode ter numa perna só e tudo mais. E aí é muito característico, você vê aquelas pessoas que têm dificuldade de comprar roupa, né? Porque a cinturinha é desse tamanhozinho, e você vê um pouco isso na Yasmin, né? Um quadril grandinho, Sim. uma cinturinha fininha. E aí você fala, você vai emagrecer essa pessoa, ela fica totalmente desestimulada, porque ela não consegue, não tem bom resultado, ela vai para academia, a perna é pesada. Tem dor, né? Tem dor. Então, são até os sinais que você fala, né, Cris? Você fala em 8, eu sei de 5, vou falar um pouquinho dos sinais que a gente fala, que é realmente dor na palpação dessa gordura, né? Às vezes o desconforto é tão grande que a roupa dói no corpo, né? Aparecem roxos que sem causa, porque você tem uma perda vascular ali, né? Uma outra seria esse aspecto de gordura localizada, de celulite, seria um outro sinal. Quais são os outros que você saberia? E são nódulos, né? Literalmente Sim, são nódulos. Essa fragilidade capilar. A pessoa começa a ter roxo, né, Gi? Roxo. Sem nem ter lembrado onde que bateu. Então, porque realmente o tecido fica tão entumecido e a gordura ela é tão aumentada para aquilo que se tinha antes de espaço, que acaba mediado por processo inflamatório, gerando essa fragilidade capilar mesmo, né? E a gente fala, difícil perder peso, ela tem dificuldade de perder peso. Isso é um outro sinal, né? Então, a questão da perda de peso, ela está bem relacionada com a promoção de saúde como um todo, né? Porque a atividade física, a reeducação alimentar, ela diminui o processo inflamatório. E a perda de peso, embora não vá promover uma redução localizada do lipedema, a atividade física ainda em si, junto com a dieta, que é o nosso assunto do próximo bloco, a gente vai falar só o tratamento, né? Então, essa questão da dieta é um dos tratamentos, né? Mas ele não, sozinho, a pessoa quer tomar um medicamento, que a gente fala, né? Para uma ajuda por medicamentosa, não tem-se um resultado tão bom como se tivesse na obesidade, né? E a gordura é realmente muito nodular. Eu estava vendo cortes histológicos e tudo mais. A gordura, ela é bem diferente, né? Ou como a é que ela se mulher acumula. Geralmente relata
cordão de sagu, milho, eu passo a mão, parece que tem milho, mas realmente... É bem nodular, né? Uhum. E ainda, dentro desses sinais, né, quero saber se eu tenho o lipedema. O sinal do cacifo, que é a gente fazer a compressão na perna ou no braço, no local que se desconfia, né, que tem esse acúmulo de gordura, e não é só ficar branco. Ficar branco geralmente fica, comprimir o vaso vai ficar branco, mas fica um buraco. Então, quando a gente faz a compressão no local e fica um buraco ali, realmente, eu estou usando um termo leigo, né? Uhum. É uma das características do lipedema. E ainda tem, ou não, uma associação com uma alteração vascular. Alteração essa que pode ser um distúrbio do sistema linfático, associado. Então, eu posso ter linfedema associado, que na verdade não é um linfedema clássico, né? De inchar a mão, braço, pé, tudo. Não, mas eu tenho um acúmulo de líquido no espaço intersticial. Então, quando a célula fica doente, a célula adipostária, ela fica patológica, ela altera por meio inflamatório até a questão da homeostasia vascular. E aí essa homeostasia vascular faz com que haja um distúrbio circulatório, acumula líquido. Então, a gente vê uma pessoa edemaciada, dolorida. Por que dói tanto? Dói porque há uma compressão das estruturas, terminações nervosas livres e as mediadas que estão, as mais calibrosas, né? Que estão no tecido adipostário. Então, a célula de gordura fica cheia, ela comprime, ela aperta o nervo, a célula nervosa, e quando está comprimida gera dor, formigamento, perda de sensibilidade. Então, é uma patologia inestética? As mulheres não gostam de ter, mas é uma questão muito severa de saúde. Então, a gente falar sobre isso hoje é importantíssimo. Por quê? Porque tem formas de diagnóstico. Né? A gente não pode ver também as mulheres desesperadas quando se tem um diagnóstico, ou desanimadas achando que tem uma obesidade e não consegue controlar, e diz, não, vou ser assim para sempre. Não, existe diagnóstico e existe tratamento, né? Eu acho legal você trazer pessoas que são referências, são influenciadoras. Porque elas estão lidando numa boa, né, Gi? Você falou, teve o diagnóstico, agora se desespera. Olha, a Andressa Ganancian, tem outra aqui, quer ver? Nós temos mais duas aqui. O Danilo vai mostrar pra gente. Amanda, Dijedian. É linda. Elas são lindas. Tá vendo? E olha o perfil, não necessariamente tem obesidade envolvida, não necessariamente o sobrepeso está envolvido. Né? A gente vê de um ano para cá tendo muito diagnóstico no sentido de que não é gordura localizada. Massaoka, ela é do programa Mais Você, né? É jornalista também. Ela é do Mais Você? Ela é do Mais Você. Então, várias pessoas que trabalham com a mídia já estão levantando a bandeira e dizendo, como você falou, não se apavore, dá para tratar, eu convivo com isso. Porque se a gente convive com celulite, com estria, né? E mostrando que o diagnóstico precoce é super importante no tratamento. Diagnóstico precoce, porque, assim, nessa fase, a mulher ia pensar assim, nossa, eu tenho celulite, eu vou malhar. E aí você tem uma hipertrofia de músculo empurrando esses nódulos para frente e mostrando mais ainda essa condição de gordura na pele, né? Então, parecendo que tá até mais. Nossa, eu comecei a fazer academia e aumentou minha celulite, né? Porque aparece mais, você vai pondo mais para a superfície, esticando mais a pele e mostrando mais. É importante não ter a automedicação e ter um profissional certo para tratar, porque realmente, se começar a pensar em soluções, em associações para o tratamento, pode ter a refratariedade. O que é refratariedade? Piorar. Então, efeito sanfona piora, o lipedema, né? Então, engorda, emagrece. Tem que ter profissional acompanhando, né? E já falando de diagnóstico, assim, para pessoas
se ela quiser pensar em casa, não, será que eu tenho lipedema ou não? Essa característica da dor, ela é muito importante. Então, pensar que um sinal muito característico é a inflamação, né? E inflamação vai vir com dor. Se você tem dúvida, se você tem ou não lipedema, né? Se é lipedema ou se é gordura localizada, então esse seria um sinal para você falar, não, deixa eu ver em casa agora como é que eu sinto essa gordura. Ela dói muito, ela tá bem incômoda, eu sinto esse peso na perna. De vez em quando aparece um roxinho em mim que eu nem sabia o que era. E simetria, né? Estou com as duas pernas bem diferentes do que eu tinha antes, né? Essa simetria. Porque o que a gente vê nessas influenciadoras, se você olhar assim, não tão clinicamente, é uma celulite. Parece. Não é? Dependendo do grau do lipedema. No começo. Isso, e para elas que são bem magrinhas, e você vê, nossa, né? Depois fica clássico. Mas nesse comecinho, realmente, e a Yasmin Brunet, por exemplo, é porque ela contou, eu não teria Porque ela contou. É porque ela contou. E essas três que a gente mostrou também figuras... conhecidas da rede social, né? Contaram, porque senão não ela dá tá pra tratando perceber. desde o começo, mas você realmente vê que elas tiveram um diagnóstico muito na hora certa, né? Isso é importante, né? E aí você vai falar um pouquinho pra gente de diagnóstico? Vou falar sobre o diagnóstico. É sempre importante, anualmente, toda mulher precisa fazer uma consulta com um cirurgião vascular, porque a gente sempre tem, por questões hormonais e alterações de ciclos da vida, que avaliar a questão vascular devido às alterações hormonais, ao ortostatismo, ou ficar muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, né? Roupas apertadas, observar se já começa a ter fragilidade capilar, as telangiectasias, vasinhos, né? Então, primeira coisa é procurar um cirurgião vascular para fazer o quê? Os seus exames. Hoje os médicos eles têm feito ultrassom para verificar como é que está essa condição desses vasos, se há varizes, se há telangiectasias, mas com indícios de obstrução, né? Eu listei aqui alguns exames, por exemplo, ultrassom, a linfocintilografia, onde essa linfocintilo, ela avalia se o sistema linfático está pouco funcional e se há acúmulo de líquido no espaço intersticial. Também a tomografia computadorizada, avaliando partes moles para avaliar realmente esse volume que está acontecendo no membro, no segmento, é gordura? Ou é o que? É líquido, né? Para se utilizar o tratamento mais assertivo para aquele caso. Hoje existe a tomografia magnética para ver o aumento do tecido subcutâneo também, além de linfangiografia por ressonância, onde começa a se avaliar etapa por etapa, linfangioma por linfangioma, que são os gominhos, né, do sistema linfático, e também tem um nome lá que chama de exame que é absorciometria de raio-x por energia dupla. O que eles fazem? Eles inferem o IMC e analisam como se fosse uma bioimpedância o quanto tem de massa magra, massa gorda e líquido. Então eles vão avaliar por segmento do membro. E esses exames, né, um ou outro, o médico é que vai indicar. Uma vez tendo o diagnóstico e identificando quais são as alterações clínicas observadas por esses métodos, aí o tratamento vai ser mais assertivo, né? Fecha-se o diagnóstico com os sinais clínicos que você falou. A clínica diz que é soberana, né? A clínica é soberana. Mas aí ele vai saber exatamente aonde ele tem que atuar. Né? Porque aí entra uma equipe multidisciplinar. E cada profissional vai atuar numa alteração existente. No âmbito de exames funcionais, de imagem, e também, a gente falou muito do cirurgião vascular, entra o ginecologista e o endocrinologista, ou nutrólogo, para avaliar a questão hormonal, a própria bioimpedância e outras questões clínicas. Então, tem a clínica, que é o relato do paciente, o exame físico,
mais os exames laboratoriais, de sangue e de imagem. Ô, Cris, eu ia colocar uma imagem só no segundo, vou ver se o Danilo consegue colocar pra gente aquela imagem. Fica difícil aí, Danilo? Porque tá tão dentro do Danilo que você tá sendo falando. desafiado. O Danilo é sempre desafiado aqui. A gente traz a Depois matéria. a gente relembra a imagem no sim. segundo, mas tá tão... Acho tão importante a gente colocar, porque você tá falando e... Para entender melhor, né? Então a gente... se você quiser colocar só ele na tela e a gente vai falando, porque é uma imagem pequena. Então você tem lá o tecido subcutâneo normal, né? E aí você tem ao lado uma figura com lipedema, onde você tem uma hiperplasia desse tecido gorduroso, né? Dessas células de adipócito. E aí, tá dentro do que você falou, olha lá, ó, as artérias, as veias, o sistema linfático, todos comprometidos. A gente vê uma diferença grande de uma imagem para outra, né? Do tecido normal, como é que eles estão estrangulados e esses nódulos. E uma coisa interessante que eu li também, Cris, que ele não tem só... ele tem uma hiperplasia, você tem um aumento do número de células, mas você também tem uma célula adiposa maior. Além de se ter um número de... uma mutação maior, né? E ela se multiplicar muito mais, elas também são maiores. E aí você tem uma condição inflamatória dentro desse sistema. Então, a gente pode dizer que a célula de gordura, ela está doente, diferente da obesidade. Da obesidade, você tem um acúmulo maior de tecido adiposo não doente, né? Tanto que você pode até ter dor, porque você tem ali uma congestão também na celulite. Às vezes ela é dolorida, mas muito menos dolorida, porque aqui envolve várias células inflamatórias, né? Por quê? Porque elas vêm fazer tipo Pac-Man, né? Ela vem limpar essa região que não está bem, não está funcionando legal, né? Então, eles colocaram até um foguinho ali do lado. Que é a inflamação. A inflamação dói realmente. E aí você tem depósito maior de colágeno, você tem até o incremento de sódio nessa região, porque nada funciona muito bem. As glicosamina-glicanas, então fica uma região mais dura e nodular, que é isso que você está falando até agora, né? Com uma alteração bem vascular, bem patogênica, né? E desse sistema, da função do sistema linfático. Então, e o que acontece também, né, Gi, é que como a célula adipositária, ela modula a parte hormonal, então hoje a gente já sabe que a tela subcutânea, antigamente falava que a pele era dividida em 3, epiderme, derme e hipoderme. Hoje a gente já sabe que a hipoderme já não é mais a terceira camada da pele, já faz um tempo, e ela entra como um órgão endocrinológico. Então, toda vez que eu tenho acúmulo de gordura dentro da célula adipositária, hormônios são modulados. Quais hormônios? O hormônio da fome, que é a grelina, né? E diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Eu tenho alterações aí na mulher do estrogênio. Então, quanto maior estrogênio, também mais gordura. Quanto mais gordura, mais hormônio. Eu tenho uma alteração do cortisol. Então, existe um ciclo bem vicioso. E o que preocupa mais, né, no tratamento aí do lipedema, por ter esse processo inflamatório, é a produção do TNF-alfa e algumas interleucinas, principalmente porque o TNF-alfa é um fator precursor tumoral. Então, acho que o espanto, o medo, o susto da pessoa entender, estou com um lipedema, é porque é um sinalizador de que algo não vai bem. É diferente, óbvio, como você falou, da obesidade, né? Porque ele fica muito mais em membros, mas é importante avaliar os outros órgãos também para ver a saúde do indivíduo como um todo. Né? E por isso que se diz que ele está muito correlacionado a outras comorbidades. Sim. Raramente ela está sozinha, né? A doença, né? Sim. Então se trata muito causa, não se trata, então é mais ou menos o causa e efeito, né? O que causou e
a estética é o efeito, mas tem que se tratar a causa, né? E quando há um diagnóstico médico mediado aí pelo exame laboratorial e o exame de imagem, começa-se a identificar o fator causal. Quando se identifica o fator causal, consegue-se ter um tratamento mais efetivo. Então, nós que trabalhamos na área da estética, observamos sempre e pedimos para trazer os exames que o médico solicitou, para a gente entender o raciocínio do médico e para entender como está o status desse lipedema. E chega a ser uma peça muito importante dentro da equipe multidisciplinar. A gente não fala de estética só de beleza, nesse sentido, a gente vem falar de estética como tratamento e qualidade de vida, né? Eu acho que a gente fica por aqui hoje. Pois é. Porque senão a gente vai entrar em tratamento, que a gente tá louco para falar o que dá certo. Espero que vocês tenham... A gente quer uma notícia boa agora, né, Cris? Pois é, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se vocês já sabiam o que é o lipedema, se você tem aí alguma colega que tem lipedema ou que você acha que ela tem, mas ela nem se toca que tem. Isso é importante você entender e buscar sempre avaliação médica e saber que você pode receber o tratamento correto, né, depois de feito um diagnóstico. Não é para se assustar, mas também não pode deixar de tratar, porque é uma condição, embora inestética, é uma condição de saúde e que pode evoluir de uma forma não tão legal, né? Então, a gente traz aqui no Beleza na Lata uma informação de qualidade para que você saiba que o lipedema agora, os profissionais da saúde estão muito atualizados com relação a diagnóstico e tratamento. E se você gostou desse tema, curte, compartilha, tecla no sininho, dá um like aí, né, pra gente. Tá sempre elaborando conteúdos como esse e manda aí para sua colega que você acha que tem lipedema. Gi, muito obrigada pela Ficamos por aqui, mas companhia. A gente continua no segundo. Próximo episódio a gente vai falar de tratamento. De tratamento, claro. Então, volta aí se ficou alguma dúvida, assistam, nos perguntem, vocês vão ter um tempinho aí para estudar, se olhar um pouco, nos perguntar, e se a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. A gente responde, viu? Pode ir lá que a gente, tanto no YouTube quanto no Instagram, já aproveito para você seguir a gente lá no Instagram também. No Instagram a gente tem cortes, os principais pontos dos nossos episódios estão lá resumidos no Instagram, então aproveita e fala com a gente nas duas redes sociais. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio onde a gente vai falar de tratamento do lipedema. Um grande abraço. Grande abraço, gente. Beijão. Até tchau, mais. Tchau.